Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando esse sábado, dia de jogo do Fogão. A gente que já estava morrendo de saudade do Botafogo, né? A gente reclama, eu confesso, né? Reclamo quando o Botafogo joga demais, cansa os jogadores, né? Mas também quando a gente fica uma semana, né? Exatamente uma semana desde o nosso jogo contra o Grêmio lá em Brasília, dá aquele recesso, né? Aquela saudade, né? Muito tempo sem um Fogão. Hoje tem Fogão, 4h30 da tarde, né? Uma rodada que foi toda antecipada naturalmente por conta das eleições em todo o Brasil, eleições municipais amanhã, né? Então a rodada começou ontem, teve jogo do Criciúma que venceu, teve o Fluminense passando pelo Cruzeiro e o mais importante deles para nós, né? Ótimo resultado, o Grêmio bateu o Fortaleza por 3-1. Por que foi importante? Porque o Fortaleza, se tivesse vencido, né, o tricolor gaúcho, dormiria na liderança. Então isso não aconteceu. Fortaleza permaneceu com 55 pontos. Botafogo tem 57, Palmeiras tem 56, tá aquela escadinha, né? 57, 56 e o Fortaleza com 55, né? Se tivesse vencido, teríamos ultrapassado, chegando a 58. Então foi um ótimo resultado, galera. Começou bem a rodada, né? Hoje, 4h30, além do nosso jogo lá na Arena da Baixada, na Liga Arena, né? Tem o jogo do Palmeiras no Nabi Abichedi contra o Red Bull Bragantino. Então é muito importante que o Botafogo consiga esses 3 pontos. Eu estou confiante, estou realmente achando que é um momento muito propício para o Botafogo voltar a vencer lá na Arena da Baixada. Inclusive botei na thumb, né? Vou falar já desse tabu aí de tantos anos, né? 16 anos de tabu, meu Deus do céu, nem eu imaginava que era tanto tempo aí esse tabu que hoje, se tudo der certo, se Deus quiser, iremos quebrar, né? Mais um tabu será quebrado aí por Arthur Jorge e seus comandados, né? Galera, falar um pouquinho de seleção, né? Ontem mais uma grande notícia para o Botafogo, enfim, todo o projeto do Botafogo, a convocação do Alex Telles, né? Infelizmente o Guilherme Arana foi cortado, né, por lesão na coxa. Inclusive o próprio Alex Telles se manifestou desejando melhoras, né? Lamentou até as circunstâncias, né, da convocação, mas isso faz parte do futebol e deu uma declaração à própria Botafogo TV desejando aí uma boa recuperação para o Arana, mas muito contente de retornar à seleção, ele que todo mundo lembra, né, jogou na Copa do Mundo do Catar, né? Então o Alex Telles já conhece bem como é vestir amarelinha, inclusive numa Copa do Mundo, né? E aí o Botafogo enfileirando jogadores convocados, Selefogo, né? Calma, gente, vamos com calma. Mas a galera, claro, muito animada. E é importante também te dizer o seguinte, né? Algumas pessoas cornetando, né? Ah, mas o Alex Telles, desde que chegou de volta ao Brasil, que tá vestindo a camisa do Fogão, ainda não fez, assim, uma grande atuação, né? Que merecesse, né, essa chance com o Dorival, mas obviamente convocação não é só momento, né? Acho que o Alex Telles está até bem, né? Mas ele mesmo quando chega, ele declara que não estava ali ainda na sua melhor forma e que está aos poucos readquirindo o melhor ritmo, né? Então, obviamente que pesou muito o currículo do Alex Telles, né? Que não precisa nem repetir aqui, vocês já estão cansados de saber o currículo internacional. Anos de Europa, grandes clubes na Europa, muitos títulos e, como eu falei, da própria seleção brasileira. Então, foi aquela convocação que certamente o Dorival está buscando nomes ali para a posição, né? Teve essa emergência aí em relação ao Arana, e eu acho que o Alex Telles, inclusive, tem tudo para aos poucos, independente de qualquer situação, se garantir no grupo da seleção. É um jogador que tem esse nível, né? Tem esse nível, e obviamente um dos objetivos dele mesmo de retornar ao Brasil é estar mais próximo da seleção e do técnico Dorival Júnior, né? Então, muito legal. Tem o jogo de hoje e por isso eu vou falar também, né? A questão do Botafogo não só joga completo, né? Hoje, força máxima, né? Como deixar tudo em campo, porque em seguida teremos a data FIFA, mais uma oportunidade aí para os jogadores darem uma pequena descansada, né? Em termos físicos. Então hoje é um jogo realmente tudo ou nada. Falando dessa data FIFA, os compromissos do Brasil, tá? Na próxima quinta-feira, dia 10, o Brasil joga lá em Santiago contra a seleção chilena, né?
como diria o Galvão Bueno, né? Tá em crise, chama o Chile, né? E depois, dia 15/10, terça-feira, o Brasil recebe a seleção peruana em Brasília. Quem que a gente tem na seleção? Só para recordar, daqui a pouco a gente perde as contas, né? O Pantera, Luiz Henrique, o Igor Jesus e agora o Alex Telles. E aí eu pergunto a vocês, meus amigos, há quanto tempo que o Botafogo não tinha 3 jogadores na seleção brasileira? Além desses 3, claro, sempre importante lembrar, Gatito Fernandes no Paraguai, o Bastos na seleção de Angola, Thiago Almada na seleção argentina e, para completar essa seleção internacional, Jefferson Savarino na seleção da Venezuela. É muita gente, realmente. E o André Rizek, né, jornalista do Sport TV, do Grupo Globo, inclusive gravou um vídeo ontem falando que parece que é o Botafogo voltando aos anos 60, né? Quando o Botafogo era base da seleção brasileira, né? Não está exatamente ainda naquela prateleira, mas estamos nos aproximando. E por que é importante não só para o Botafogo, para o John Textor, né? Mas certamente para o próprio Botafogo, porque fica cada vez mais fácil de entender e os jogadores que o Botafogo queira futuramente, 2025, 2026, 2027, atrair para o projeto Botafogo, os jogadores começam a perceber que, de fato, o Botafogo é um caminho mais curto para a seleção brasileira. E aí sim, né, é um de volta para o futuro, ou um de volta para o passado, né, a gente voltar a recordar o quanto que o Botafogo foi importante na construção, especialmente, do tricampeonato mundial. Nunca é demais lembrar, né? 58, 62, 70, né, Suécia, Chile e México, as conquistas em que o Botafogo predominava, né? E os jogadores, né, eram grandes protagonistas dos títulos mundiais do Brasil, né? Especialmente 62, né, com Garrincha, o dono daquela Copa do Mundo. Galera, então é um momento realmente muito favorável, muito bom, que a gente tem que celebrar, mesmo que eventualmente, de repente o Alex Telles não vai jogar, ou o próprio Igor Jesus não vai ter uma chance, mas esses jogadores perceberem que o Botafogo é um caminho hoje, né, mais fácil até, né, é uma vitrine para a seleção brasileira, e enquanto isso os jogadores estão sendo valorizados. Thiago Almada retornando à seleção argentina, que ele não vestia a camisa, claro, jogou nas Olimpíadas, mas a seleção principal desde a própria Copa do Mundo, né, é de novo um jogador sendo valorizado, né, vendo que ele poderia ter ido direto para o Lyon. Será que lá no Lyon ele teria sido convocado? Talvez não, né? O Botafogo é essa vitrine, né, tão importante para os jogadores e passa a ser também um fator fundamental. Galera, falando já um pouquinho mais do jogo de hoje, o Júnior Santos acabou sendo um desfalque, mas ele está sendo simplesmente poupado, tá? Tem lesão nenhuma, nada nesse sentido. A gente sabe que ele retornou uma semana atrás, até entrou bem ali no finzinho do jogo contra o Grêmio, mas diante do tipo de lesão que ele teve, da cirurgia que ele passou na tíbia, quis o departamento de fisiologia do Botafogo poupar o nosso Jacaré, tá? Mas, Carlos, gramado sintético, o Botafogo joga no gramado sintético, por que isso? Existem diferenças entre os gramados sintéticos. O da Arena da Baixada não é que seja ruim, mas ele é digamos assim, um modelo mais antigo, né, de gramado, então ele é um pouco mais duro. Então, por precaução, né, a fisiologia orientou o Arthur Jorge a não relacionar o Júnior Santos, tá? Então, é o único, digamos assim, desfalque, né, do que a gente estava imaginando para essa partida, né? Tem o retorno do Cuiabano, né, por sua vez, então um bom retorno aí para o Cuiabano, que obviamente vai ter que esperar agora, né, uma nova chance, já que acabou perdendo a posição no time titular. Falando ainda da questão do gramado sintético, uma notícia que surgiu e que é bem interessante para a gente também é que cada vez mais estádios brasileiros estão aderindo à grama sintética e vendo o nosso tapetinho como exemplo, né, como o melhor gramado sintético do Brasil, tá? Então, o estádio do Pacaembu, que passou por uma grande reforma, ainda está passando ali, está na finalização, né, os arremates finais, ele está com gramado sintético. Ele não é um gramado sintético idêntico, mas tem semelhanças com o nosso tapetinho. Então, o tradicionalíssimo estádio Pacaembu, né, agora todo remodelado, enfim, modernizado. E a Vila Belmiro, isso mesmo, a Vila Belmiro, na realidade, ainda não é 100% certeza,
mas o Santos está muito próximo de um acordo com a W Torre, que é a mesma empresa que gere o Allianz Parque do Palmeiras, né? Então, a tendência é que realmente a Vila Belmiro, que é até conhecida por ter um excelente gramado natural, vá aderir também ao sintético, até pela questão dos shows, né? Não dá para ser viável financeiramente, né, esses tipos esses projetos, né, que envolvem shows, eventos diversos, precisa também do gramado sintético. Então, Vila Belmiro, além do Pacaembu, também deverá ter aí futuramente, né, muito em breve, né, vai ter toda uma reforma, né, também a grama sintética. E tem mais um estádio também que praticamente certo, os dirigentes do Galo, do Atlético Mineiro, também querem colocar a grama sintética na Arena MRV. É um estádio também que foi inaugurado ano passado, moderníssimo, né? Tem alguns probleminhas ali de pontos cegos na arquibancada, mas enfim, isso aí já foi mais ou menos superado, mas o gramado ainda é recente um pouco, tem uns pedaços ali que são complicados da grama vingar, então o Galo já está ali bem avançado e justamente os dirigentes do Atlético Mineiro querem colocar um gramado similar ou idêntico ao que temos no Newton Santos, porque é visto como o melhor gramado sintético do Brasil. E óbvio, né, o próprio Santos ainda disse que está esperando um pouco algumas definições da FIFA, mas cada vez que tivermos mais estádios com a grama sintética, né, a gente vai calando a boca aí dos haters, né, que gostam tanto de tentar achar pelo em ovo, né, de tentar criticar o nosso gramado, que é a tal história, né, que eu falo sempre. Se for um gramado natural nível Premier League, né, aqueles gramados que dá vontade de deitar e dormir, beleza, né? Não tenho dúvidas que o gramado natural é superior ao sintético. Mas, infelizmente, a gente não consegue isso no Brasil. São pouquíssimos estádios. Talvez, olha, Morumbi, Itaquera, né, a própria Vila Belmiro, né, pouquíssimos estádios que a gente consegue pensar e dizer que tem excelentes gramados naturais. Então, o sintético acaba sendo uma realidade, né? Pessoal, falando em estádio, agora vamos mudar aqui o rumo da prosa, né? A Conmebol acabou definindo e surpreendendo, tá? Definiu o palco da final da Libertadores, dia 30 de novembro. Havia expectativa, né, de talvez ser no estádio do Vélez Sarsfield ou do próprio Independiente, lá em Avejaneda, mas acabou sendo no Monumental, conhecido aqui no Brasil como Monumental de Nunes, hoje renomeado de Mas Monumental, né? La Cancha de River Plate, né? O estádio do River, que pode ser, inclusive, um dos finalistas. Já pensou? Botafogo, River e Botafogo, né, no campo deles. Fico até arrepiado só de pensar, mas vamos com calma. Antes temos que passar, né, o mantra aqui, temos que passar pelo Peñarol, que vai ser um desafio grande, né? Botafogo passar por essa semifinal e chegar à finalíssima, né? Jogo único, né? Deixar claro que é jogo único lá em Buenos Aires. Então tá definido. Monumental de Nunes, vai ser um sábado à tarde, não sei se 4 ou 4:30 da tarde, a final da glória eterna, beleza? Comenta aí embaixo se você curtiu, né? Porque pode pintar, claro, um Botafogo e Galo, né? Uma final brasileira, né? E será que conseguiremos encher o estádio com as duas torcidas gigantes do futebol brasileiro, mas, né, a quilômetros e quilômetros de distância, né? Então a gente tem que aguardar para ver. Pessoal, para a gente finalizar aqui falando da partida de logo mais, eu não sei se vocês estão assistindo agora na hora, ou já estão assistindo já depois do meio-dia, enfim. Botafogo tentando quebrar esse tabu incômodo. Eu tive lá ano passado, nesse jogo, foi uma derrota por 1-0, com um errinho ali de arbitragem, só para variar, né? Nos prejudicou um pouco, mas enfim, é um estádio muito legal, moderníssimo, né? Agora chamado de Liga Arena, e o Botafogo historicamente tem dificuldades quando joga na Arena da Baixada, né? Lá em Curitiba. Mas hoje eu estou otimista, eu acho que o cenário é favorável ao Botafogo, né? Como eu disse, time completo, tivemos uma semana de preparação e normalmente quando a gente tem essa semana ali toda, né, de treinos, o Botafogo consegue performar melhor. O Atlético Paranaense, por sua vez, não vem bem, né? Nos últimos 8 jogos foram apenas 2 vitórias, tá? Há 8 jogos sem vencer dentro de casa, teve eliminação
na Copa do Brasil para o Vasco, teve eliminação na Sul-Americana para o Racing. Então o Atlético Paranaense, que agora está com o Lúcio Gonzalez como técnico, né, ex-jogador do próprio Furacão, o Atlético já olha e muito para baixo na tabela. A gente lembra que aquele confronto do primeiro turno no Newton Santos, que foi 1-1, né, aquele gol do Bastos Salvador ali no apagar das luzes, né, quando até o John já tinha ido para o ataque, né, tentar ali um empate. Naquele momento o Botafogo e o Atlético Paranaense estavam brigando pela primeira colocação e o empate acabou sendo um ótimo resultado. Hoje o Atlético Paranaense está apenas 3 pontos acima da zona da degola, então um jogo que pode ter pressão contra o time da casa, por isso que o Botafogo tem que saber jogar com inteligência, né? Saber utilizar, né, a provável pressão da torcida do Furacão contra eles próprios, tá? Vamos recordar aqui a última vitória, né, do Botafogo, lembrando, né, pelo Brasileirão, tá? Pelo Brasileirão, a última vitória está no longínquo ano de 2008, um 3-0 que o Botafogo impôs ao rubro-negro de Curitiba, tá? Gols do Jorge Henrique, quem lembra dele? Parece que o Jorge Henrique ainda está em atividade. Eu li isso outro dia, que o Jorge Henrique, interminável Jorge Henrique, baixinho, ainda segue jogando. Lúcio Flávio e Túlio, tá? Fizeram os gols naquele 2008. De lá para cá foram 14 jogos, com apenas 3 empates e 11 derrotas, é muita coisa. Acho que chegou o dia realmente para a gente quebrar esse tabu bem cômodo. E o time que vai a campo, acredito que não devemos ter surpresas, deve ser o time, né? Força máxima, titular, John Vitinho Bastos Barbosa e agora o Seleção Brasileira Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Almada e Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. O Igor Jesus, curiosidade, né? Fez o primeiro gol dele como profissional em 2019 na Arena da Baixada, quando ele tinha apenas 17 anos. Foi uma vitória de 2-1 no Atletiba, né? Ele que é cria do Coxa, né? Então tomara que, quem sabe, aí tenhamos mais uma vez gol de Igor Jesus. Estou sentindo, hein? Acho que é um bom palpite aí. Igor Jesus, mais uma vez marcando, né? 5 anos depois, né? É isso? 5 anos depois, voltando a marcar contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. Beleza, pessoal? Galera, vai dar 18 minutos. Ótimo sábado a todos vocês. Tô um pouco tenso, porque a rodada vai ser emocionante mesmo, né? Vamos dar uma secada no Palmeiras, né? Ver se o Bragantino arruma ali pelo menos um empatezinho e a gente vence, né? Depois de 14 anos aí. 16 anos, 16 anos, meu Deus do céu. 14 jogos, 16 anos. Acho que hoje chegou o dia, beleza? Tamo junto, aquele abraço. Não esquece de curtir, fazer o seu comentário e se você não é inscrito, se inscrever no canal. Tamo junto, abraço, fogão pra cima!